Anunciamos agora há pouco aqui na abertura do Jornal da Manhã. Estamos recebendo aí a doutora Elaine Leite, fisioterapeuta da unidade da doutora Hérnia aqui em Paranaguá, para falar um pouquinho sobre o trabalho lá da clínica, né? E também dos profissionais que atuam lá. Doutora Elaine, um grande abraço, bom dia, prazer em recebê-la mais uma vez aqui no Jornal da Manhã, nesse início aí de 2024. Bom dia. Olá, um bom dia, né, para todos vocês, para todos os ouvintes, um bom ano para todos e feliz de estar aqui novamente com vocês, iniciar o ano de uma forma tão prazerosa, que é levar informação para todos os ouvintes. Sem dúvida. Então vamos já iniciando aí essa nossa conversa aqui dentro do Jornal da Manhã, falar um pouquinho então sobre a clínica Doutor Hérnia, né? Para quem de repente está chegando agora aqui no rádio, para quem está chegando agora aqui em Paranaguá, não conhece ainda a clínica, o trabalho de vocês, vamos falar um pouquinho hoje sobre esse assunto aí. O que é a clínica Doutor Hérnia, doutor? Ela é uma franquia especializada no tratamento de doenças e patologias da coluna vertebral, assim como a hérnia discal, né? Nós estamos aí espalhados por volta de 138 unidades pelo país, né? Já realizamos mais de 1 milhão de atendimentos em 10 anos de franquias. E oferecemos um tratamento exclusivo, ou seja, um tratamento conservador, sem medicamento, sem cirurgia. Toda a nossa técnica, ela é um método exclusivo, desenvolvido dentro, né, das técnicas fisioterapêuticas, e tudo isso associado, aliado com equipamentos de última geração, e todo esse método sendo aplicado por profissionais capacitados e treinados no tratamento da coluna, né, vertebral. Na clínica, doutor, uma dúvida que surge aí, o atendimento é feito por profissionais, claro, mas são médicos, fisioterapeutas, quem que atende, quem que recebe lá o paciente? Lá todo o tratamento, desde o primeiro contato, o tratamento até a alta do paciente, ele é realizado por fisioterapeutas. Então existe essa confusão, né? De doutor ou doutor Hérnia, né? Então, ou seja, nós fisioterapeutas, nós temos respaldo legal de utilizar o doutor, né? Então a gente tem esse respaldo legal dentro da nossa capacitação. Né? Nós fisioterapeutas atendemos os pacientes, então nós temos respaldo, capacitação, habilitação, conhecimento, fazemos uma faculdade, uma graduação e uma especialização para o tratamento específico no caso da coluna vertebral. Então nós sim podemos avaliar, tratar o paciente, inclusive nós temos, né, habilitação para solicitar os exames de imagem, raio-x, a ressonância magnética, a tomografia, para que a gente consiga fechar o diagnóstico. Então, devo salientar para vocês que médico é uma profissão, né? Fisioterapeuta é outra, e cada um domina as suas capacidades. Então, ali na clínica Doutor Hérnia, quem tem, né, toda a habilitação, né, a capacitação para o tratamento, principalmente que está relacionado à recuperação funcional, à reabilitação, nós dominamos como, né, com excelência, tá? Então, tanto eu como o doutor Alisson, né, o outro fisioterapeuta, né, que faz parte do nosso time, nós temos habilitação, capacitação técnica para avaliar, para prescrever um tratamento. Nós não somos subordinados a nenhum outro profissional, né? Deixar isso muito claro, né? Que a gente tem autonomia para trabalhar, e a gente consegue, né? Nesse contexto, né? De capacitação técnica, de conhecimento técnico, dominar essas técnicas com que a gente trabalha e entregar um trabalho com excelência. Muito bem, são 7h22. Doutora Elaine, uma outra dúvida também, né, Mário? Uma outra situação, inclusive para nós que trabalhamos aí no rádio, ficar sentado durante muitas horas, por exemplo, nós aqui no trabalho, ou também quem estuda, né? Quem fica várias horas aí sentado trabalhando ou estudando. Isso prejudica a saúde da coluna, doutor? Olha, isso está sendo muito recorrente e comum, né? Principalmente esses últimos anos, devido à pandemia, o trabalho remoto, o estudo online. Então, Sim. as pessoas acabaram se adequando a essa nova realidade, ficando por mais tempo nessa posição, né? Então, além de ser prejudicial, né, para sua saúde da sua coluna, você ficar muito tempo numa posição só, além, né, de você, apesar de você estar também num
num posto que não é adequado para você, que não é ergonômico, além das doenças de coluna, por exemplo, né? Há um desgaste, uma alteração postural, uma escoliose, pela Organização Mundial de Saúde já tem vários estudos científicos que comprovam que além, né, dos problemas recorrentes à postura, vir problemas, né, referente à coluna, ou seja, 80% dessas pessoas que ficam por muito tempo sentadas, assim como vocês, tem uma probabilidade de ter 80% das pessoas de ter algum problema e dor na coluna lombar. Porém, a gente precisa pensar de uma forma muito mais integrativa, ou seja, não é só uma questão de coluna, porque como ele fica muito tempo de postura, né? Sentar errado, isso gera dor, gerar uma má postura. Então, o que acontece? É a inércia, né? É o sedentarismo também. E você ficar por muito tempo sentado numa mesma posição, estudos dizem que a partir de 1 hora numa mesma posição, você já tem alteração vascular, né? Então, você fica muito tempo imóvel, você não se movimenta, né? Suas articulações, ela não consegue se lubrificar, diminui, né, o aporte sanguíneo. E esses estudos estão comprovando agora que é o novo fumar, né? Ficar muito tempo sentado hoje em dia. Por quê? Você ficar muito tempo, né, inerte e parado pode promover, né, e vir doenças recorrentes, por exemplo, doenças metabólicas como obesidade, diabetes, hipertensão, a trombose, o derrame, né, e demais outras doenças. Então, para a Organização Mundial de Saúde, ficar muito tempo sentado está sendo considerado o novo fumar. Então, dica: um posto adequado, né? Uma cadeira boa, que você sente de uma forma ereta, né? Que isso você tem uma boa postura, não exerce, né, tanta esforço, tá? Para você trabalhar, porque de certa maneira você precisa manter a coluna ereta para você olhar no computador, para você digitar, tá certo? E você ter pausas. Então, sentar, levantar, tomar uma água, porque isso faz com que movimente os seus músculos, aumente, né, a circulação local como um todo, lubrifique as suas articulações. Então, o ideal é você manter aí pausas e mudar frequentemente de posição. Entendi. Uma outra situação também, doutora, no caso, eu ou qualquer pessoa, ela consegue, por conta própria, identificar se ela tem hérnia de disco ou não? Precisa de uma avaliação profissional, né? Precisa, né? É uma pergunta bem interessante, porque é aquilo, né? Todo mundo sabe um pouquinho, né? Sim. Então, a pessoa sente, né? Tem alguns sinais, alguns sintomas, e aí ela vai fazer o quê, né? Conversa com o amigo, com o parente, vai na internet. Às vezes ela pode até ter uma desconfiança, mas fechar um diagnóstico é muito difícil, tá? Em primeiro momento, precisa fazer uma avaliação de forma muito minuciosa, aplicar os testes, escolher o histórico, é muito importante você conversar com o paciente, entender todo o histórico, se ele já teve algum problema, né? Ou alguma situação parecida, entender como que é essa dor, como que é esse sintoma, a frequência, né, a intensidade, se já teve algum acidente ou não. E aí sim, né, para fechar um diagnóstico, a gente precisa solicitar, encaminhar, fazer a solicitação de um exame de imagem. Aí sim a gente consegue fechar um diagnóstico. Então é muito difícil, né, a gente ter essa certeza. Claro, né, a gente tem nossas desconfianças, né, se assemelham e pode ser confundido com outras patologias e doenças também, tá? Então nem sempre às vezes é uma hérnia discal, tá? Mas a gente precisa avaliar e aí sim solicitar um exame de imagem para a gente fechar esse diagnóstico e comprovar sim que ele tem uma hérnia discal. Por exemplo, doutora, dores dos braços e pernas podem estar relacionadas a problemas na coluna ou não? Nem sempre dor no braço, dor na perna pode ser coluna? Essa é uma pergunta, assim, que aparece muito pra gente, né? Então, assim, o que acontece? Nós temos algumas regiões, nós temos as duas regiões, né, que a gente trata dentro dos nossos protocolos, né? Região cervical, né, que é a região do pescoço. A região cervical, ela tem um emaranhado, ou seja,
entre as vértebras, né, saem um par, digamos, de raiz nervosa, que correspondem a uma área específica do nosso corpo. Então, ali, na região da região cervical, existe uma área que a gente chama de plexo braquial, ou seja, que sai da coluna cervical e ela se ramifica, ela se estende pelo ombro, cotovelo, punho e até a mão, né? Isso de forma bilateral, dos dois lados. Sim. A região lombar é a mesma coisa, a gente chama de plexo lombar, tá? Então, toda essa raiz nervosa que sai da coluna lombar e se estende para o membro inferior, quadril, joelho, tá? Pé, tornozelo, também ela tem essa área que a gente chama de dermátomo. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa... Um exemplo, tá? Às vezes a pessoa tem uma hérnia discal que está comprimindo uma raiz nervosa de C6, né? A vértebra cervical C6 e C7, por exemplo. Então, às vezes está comprimindo aquela raiz nervosa que corresponde à região do polegar e do dedo indicador. Então, nem sempre é só uma dor, tá, gente? A dor, ela é um dos sinais e sintomas que a pessoa pode sentir, tá? Às vezes, ela tem uma compressão, né? Ali na região lombar, que ela sente a dor no dedão do pé. Entendi. Tá? Ou às vezes, né, é uma compressão tão grande, né, já algo mais agravante, uma hérnia, né, um pouco mais grave, ela pode comprimir como um todo e essa região ser maior, ou seja, né, então é aquela dor de trajeto, aquela dor que segue aquele trajeto todo, tá? Então, nem sempre uma dor de joelho, por exemplo, é decorrente, digamos, da coluna, mas sempre um problema, digamos assim, ou uma hérnia discal, ela pode sim corresponder, tá, a alguma região do braço, ou uma região da perna, ou as duas, dependendo da situação. Então, nem sempre é só dor, tá, gente? Às vezes é a dor, diminuição de força, formigamento, queimação e anestesimento também, tá? Então, como que a gente sabe se é ou se não é coluna? Avaliando, tá? Então, a gente precisa avaliar, precisa aplicar os testes para entender se é. Se for algo mais, digamos assim, segmentado, ou seja, a pessoa foi lá e caiu e bateu o joelho. Não é coluna, né? Então, a pessoa foi lá e executou um movimento de uma forma correta. E, às vezes, é só uma dor pontual, um problema pontual e específico. Se for coluna, nós temos todo o know-how, entendimento, tá? Para tratar esse paciente. Se não for, a gente direciona ele para um tratamento mais especializado e específico. Então, reforçando, doutora, qualquer desses sintomas que a senhora acabou de falar, o ideal, né, a pessoa que está ouvindo, né, tem que procurar o profissional, tem que ir lá na clínica da doutora Erna, justamente para fazer uma avaliação, para saber o que realmente está acontecendo. Né? Exatamente, porque existem muitas outras coisas que também podem contribuir, tá? Nem sempre é só uma hérnia, às vezes são outras doenças também concomitantes, juntas, né? Às vezes é um desgaste, às vezes é uma artrose, é um abalamento, uma protusão, né? Às vezes é uma alteração postural. Então, a gente realmente precisa ter esse contato, né, presencial, né, olho no olho, né, você sentir o que o paciente traz para você, né, e tudo isso embasado dentro da nossa capacidade técnica para a gente conduzir o tratamento de uma forma mais direcionada e aí sim é mais assertivo. Ou seja, isso significa que quanto mais a gente ter esse conhecimento, essa capacidade de analisar e avaliar o paciente, a gente consegue ter um êxito no tratamento. Por exemplo, nós ali temos uma capacitação total da coluna de pacientes que chegam para a gente de mais ou menos acima de 96%. De pessoas que chegam lá incapacitados, com dor, nós conseguimos reverter isso e devolver a capacidade dele, ou seja, para que a gente consiga que ele tenha qualidade de vida, sem dor, e que ele possa realizar as atividades dele bem, né? Devolver ele, pelo menos, melhor do que ele chegou. Sem dúvida. São 7h32 no litoral do Paraná, 7h32, aqui no Jornal da Manhã. Conversamos com a doutora Elaine, falando e trazendo essas informações para você, ouvinte da Rádio Difusora. Doutora Elaine, qualquer dúvida que ficou, a senhora como fisioterapeuta e também pertencente lá à unidade do Dr. Erna aqui em Paranaguá, como faz para entrar em contato com vocês, o endereço, o telefone, precisa agendar antes, precisa marcar antes, como é que funciona? Eu quero só dizer que a gente não precisa acostumar com a dor,
né? Então, se alguém se identificou em casa, né, ou no trabalho, dirigindo, que nos procurem, né? Nós estamos ali na Rua Manuel Correia. A dor é algo muito chato, né? É chato, porque assim, Nossa, as pessoas... é algo que incomoda a pessoa. E é muito limitante, né? Sim. E quanto antes você procurar um auxílio, uma ajuda, é melhor, tá? Porque tem muitos casos que às vezes chega numa situação, né? Muito difícil, às vezes, até de se tratar, e demora muito mais para a gente ver um resultado positivo. A gente consegue, mas demora mais, né? Então, quem está aí em casa, quem está ouvindo, se identificou com esses sinais e sintomas, não se acostume com a dor, né? Porque ela pode te irritar, pode te abalar emocionalmente, você já fica irritado, você não produz tão bem no trabalho, perde qualidade de vida, você deixa de fazer as suas atividades, os seus hobbies, né? Coisas, às vezes, simples em casa ou no trabalho, ou como a gente digitar mesmo, isso pode até te limitar, né? Que nos procurem, tá? Nós estamos ali na Manuel Correia, 141. Eu vou passar o número para vocês, é 41-3423-4945, é o fixo. 3423-4945. Isso, o WhatsApp é 98864-7830, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui para vocês, a gente pode responder na próxima. Isso, na próxima entrevista também, tá? Eu tenho certeza que a nossa equipe está extremamente preparada para receber todas as pessoas que precisam, tá bom? Nós temos toda o know-how, né? Todo o conhecimento técnico para trabalhar, e sem falar que a gente ama o que a gente faz, né? O que a gente realmente quer é que o paciente saia lá com muita qualidade de vida e que você não precisa sofrer, né? Ficar com dor, dormir mal, acordar pior ainda, né? Então, prevenir é o melhor remédio, precisa sim ser agendado. Lá você pode agendar com a Giovana, com a Lislene, são as nossas secretárias, tá bom? E também estamos à disposição, tá? De todos vocês. Muito bem, Mário, Elísio, amigos do Jornal da Manhã, 7h35, recebemos aqui hoje no Jornal da Manhã a doutora Elaine Leite, fisioterapeuta da unidade do Dr. Hernia aqui de Paranaguá, trazendo todas essas informações. Doutora Elaine, um grande abraço, prazer mais uma vez em recebê-la no Jornal da Manhã, e oxalá que possa ser a primeira de uma série, né, de visitas, de entrevistas que a senhora vem aqui até o Jornal da Manhã, até a Rádio Difusora, trazendo essas informações para os ouvintes. Imagina, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com todos vocês. A gente recebe muito carinho, tá? Muitas pessoas ligam pra gente, dando os parabéns, né? E assim, o mais importante é levar a informação para as pessoas, que tem muitas pessoas que estão precisando e não sabem aonde procurar, né? Então, esse é um caminho muito importante. Essa parceria é uma parceria muito boa, né, para nós, e o propósito é esse, é levar a informação para as pessoas que precisam, tá bom? Eu que agradeço a receptividade de todos vocês, e mês que vem eu estarei aqui novamente. Então, solicito para quem tem algum tipo de dúvida, manda aqui para o pessoal da Rádio Difusora. A gente encaminha para você. Isso, e pode, se puderem também, faço um convite para acessar nossas redes sociais, tá bom? Que lá tem bastante informação, e mês que vem estarei aqui, que seja um excelente ano para todos vocês. Legal, muito obrigado. Aí, Elísio. 7h36, tem o Larry César conversando com a doutora Elaine aqui no Jornal da Manhã, lá da clínica Doutor Hernia. 7h36, Mário, 7h36.